Sejam bem-vindos à nova série do canal John Cena, o maior campeão da WWE. Essa série será baseada em todas as 16 vezes que John Cena se tornou campeão da WWE. Os episódios sairão todos os domingos. E vale lembrar que essa série ela não está programada para terminar, até porque o John Cena ainda é um superstar ativo e ele pode se tornar campeão da WWE mais vezes conforme os anos forem passando. Então mesmo que a série se encerre entre aspas daqui uns 3 meses, se ele for campeão da WWE ano que vem, vai ter mais um episódio explicando como ele conquistou esse título. Então assim como na série na streak do Undertaker e também no reinado de CM Punk, essa série vai tentar detalhar de forma resumida para vocês como foi cada conquista de John Cena. Então vamos lá para 2005, o início de 2005, Royal Rumble Match. John Cena participaria e o vencedor do Royal Rumble, para quem sabe, se torna o desafiante a algum título mundial. Na época haviam 2, então você poderia escolher. O John Cena na época já era campeão americano e ele chegou na final da luta. Ele e Batista, 1 contra 1, e de repente os dois caem ao mesmo tempo e o combate termina sem vencedor. Sendo assim, o presidente da WWE, Mr. McMahon, vai e diz para o combate ser reiniciado somente entre Batista e John Cena, e aquele que eliminasse o outro seria o vencedor. Uma morte súbita entre os dois que foi vencida por Batista. John Cena então bateu na trave de estar perto do título mundial. Mas ele teria uma nova oportunidade de disputar o outro título mundial que na época pertencia a JBL. No especial seguinte, John Cena enfrentou Kurt Angle no No Way Out e o vencedor enfrentaria JBL no evento principal da WrestleMania 21. E depois de um combate muito equilibrado, John Cena bateu Kurt Angle e se tornou o desafiante. Mas antes de tudo, deixa eu explicar quem que era o JBL para vocês. JBL era um dos principais heels daquela época, e ele simplesmente ficou na história como um dos caras que fez um dos reinados mais odiados de todos os tempos. Ele ganhou esse título contra Ed Guerreiro no ano anterior. Ed Guerreiro que na época era um dos mais queridos pelo público. Então você imagina só como o público não ficou com raiva do JBL depois do JBL ter vencido o queridinho, o favorito do público. E ele venceu ainda num combate ridículo, que era um combate de cordas ali. Fora que depois, quando ele venceu a revanche, o Ed Guerreiro teve um problema, ele passou mal durante a luta, teve muito sangue. E durante esse reinado do JBL ele foi ficando cada vez mais odiado pelo fato de que ele conseguiu vencer até mesmo o Undertaker. Sim, ele venceu o Undertaker também nessa. Ele venceu o Booker T, que também era um dos queridinhos do público. E todas as vezes ele vencia meio que na sorte, na cagada, com ajuda. Ele nunca tinha mérito nas vitórias. Sempre alguma coisa que ajudava ele e aquilo ia irritando o público cada vez mais. E ele ainda tinha ajudantes que ajudavam ele a vencer as lutas, que virou depois uma facção, uma stable, que ele deu o nome de O Gabinete. Era mais ou menos um Seth Rollins com autoridade, só que um pouquinho mais irritante ainda. Pra vocês terem ideia, ele conseguiu sobreviver até mesmo ao Kurt Angle e o Big Show e depois ao Big Show numa Steel Cage. Nessa Steel Cage, o cara era tão sortudo, mas tão cagado, que o Big Show fez um golpe nele, o ringue afundou e ele conseguiu escapar por baixo e ganhou a luta, porque Steel Cage vence quem escapa. Ou seja, ele tava perto de perder e na sorte ele deu uma sorte ali de conseguir escapar por causa da burrice do Big Show. Então pra você ver como o público não aguentava mais esse cara seguir como campeão, sempre tinha alguma coisa que ele acabava se dando bem. E bom, então o John Cena começou a rivalizar com esse JBL, né? E um desses ajudantes do JBL, o principal deles, era o Orlando Jordan. E durante essa rivalidade dos dois, Orlando Jordan vai ter um combate com o John Cena pelo título americano do John Cena. Vale lembrar que o John Cena era campeão americano naquela época. E ele vai conseguir ali, com a ajuda do JBL e do gabinete, a vencer ali o John Cena e ele conquista então o título americano do John Cena. Então o John Cena não era campeão mais de nada. Ele enfrentaria o JBL na WrestleMania 21 para se tornar a primeira vez campeão da WWE, campeão mundial, né? E bom, então eles vão para esse combate, né? O JBL entra, distribui várias notas ali de dólares no meio da multidão, claro, tudo artificiais, nenhuma era de verdade. E os dois lutam, né? Um combate que é um combate bem razoável mesmo, já que o JBL era um wrestler limitado, assim como o John Cena na época também era um wrestler limitado. Porém, diferente do John Cena que a gente é acostumado a ver aqui na modernidade, ele não era vaiado. Na verdade, o pessoal odiava tanto o JBL que apoiava pra caramba o John Cena acabar logo com o JBL nessa luta, né?
E depois de um combate bastante equilibrado, o John Cena colocou o JBL nos ombros, fez o Attitude Adjustment e conseguiu vencer, né? Pela primeira vez, então, o John Cena se tornava campeão da WWE naquela WrestleMania 21. O legal é que ele inclusive até mudou, né, o formato do título. Ele tinha esse costume, por exemplo, o título americano era de um formato, ele mudava pro estilo dele, né? E aí o título mundial também era de um formato, ele mudou pro estilo dele. É isso que o John Cena fazia, né? Enfim. Mas vocês vão ver o resto, como ele perdeu esse título e como ele ganhou a segunda vez no próximo episódio. Então deixa o like, inscreva-se no canal. Até a próxima e fui!